corpo ele vai dando sinais para a gente entender que a gente precisa ir para essa busca ativa no meio ambiente e satisfazer a nossa necessidade. Quando eu me dou conta que eu estou com fome, o que eu faço? Eu vou em busca do meu alimento, para eu me alimentar e para eu satisfazer essa necessidade que está aparecendo no momento. Dentro da Gestalt terapia, nós vamos dizer que assim, a necessidade satisfeita, eu tenho uma Gestalt fechada, ou seja, eu volto para o equilíbrio, aquela necessidade ela foi satisfeita. Algumas necessidades, é claro que assim, a gente vai precisar hierarquizar o que é mais importante. E a necessidade não satisfeita é uma Gestalt aberta, ou seja, a situação ela fica inacabada. Oi, oi, como é que você tá? Eu sou Natália Aguilar, sou psicóloga. Sou psicóloga perinatal, especialista em luto, como vocês já sabem, e eu sou gestalt terapeuta também. E eu venho fazendo uma sequência de vídeos para trazer um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos fundamentais da gestalt terapia. Hoje o conceito que eu gostaria de trazer é o conceito da autorregulação organísmica. Então, eu queria explicar brevemente o que é essa autorregulação organísmica para a gente falar sobre um outro conceito que já já a gente vai abordar. A autorregulação organísmica é um processo pelo qual o indivíduo ele satisfaz as suas necessidades no meio ambiente. Então, ele percebe que existe uma necessidade a ser satisfeita, ele vai numa busca ativa dentro desse meio ambiente para satisfazer essas necessidades. Essas necessidades, elas são satisfeitas sempre na interação com o meio ambiente, para que esse indivíduo possa voltar ao equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo de uma satisfação de necessidades básicas. Quando eu sinto que eu estou com fome, eu sinto, às vezes, um buraco aqui no estômago, eu sinto uma zonzeira, eu sinto, enfim, um gosto amargo na boca, e daí eu nomeio isso. Eu falo assim: opa, tô com fome. O meu corpo, para necessidades fisiológicas, o corpo ele vai dando sinais para a gente entender que a gente precisa ir para essa busca ativa no meio ambiente e satisfazer a nossa necessidade. Quando eu me dou conta que eu estou com fome, o que eu faço? Eu vou em busca do meu alimento. Eu vou em busca de o que tem na geladeira, ou eu vou levantar, se eu estou numa empresa, eu vou levantar e vou num restaurante. Enfim, eu vou em busca de alguma forma esse alimento para eu me alimentar e para eu satisfazer essa necessidade que está aparecendo no momento. Dentro da Gestalt terapia, nós vamos dizer que assim, a necessidade satisfeita, eu tenho uma Gestalt fechada, ou seja, eu volto para o equilíbrio, aquela necessidade ela foi satisfeita. Algumas necessidades, é claro que assim, a gente vai precisar hierarquizar o que é mais importante. Eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, quando você está perto da hora do almoço, né? Você está lá na tua empresa trabalhando, está chegando perto da hora do almoço, você vai levantar para ir comer. O que é mais importante? Você ir no banheiro antes de fazer um xixi ou você ir comer direto sem fazer xixi? Para vocês refletirem. Provavelmente a maioria de vocês responderam que é fazer xixi primeiro para depois você ir comer. Porque se você vai comer com vontade de fazer xixi, você não vai conseguir degustar esse alimento, você não vai conseguir, talvez você não consiga nem chegar do outro lado da rua para ir no restaurante. Então, a gente vai dizer que a gente vai precisar sempre hierarquizar essas necessidades, colocá-las numa hierarquia para entender o que a gente precisa satisfazer primeiro, o que é mais urgente. E aí a gente vai falar, a necessidade satisfeita é uma Gestalt fechada, ou seja, eu volto para o equilíbrio, e a necessidade não satisfeita é uma Gestalt aberta, ou seja, a situação ela fica inacabada. Pensem nesse exemplo, vocês irem almoçar todos os dias com vontade de fazer xixi. Acho que é um exemplo bom que traz assim, né, duas necessidades fisiológicas e aí elas estão bem equiparadas, que são necessidades fisiológicas que a gente tem que satisfazer mesmo a todo momento, mas que dentro de um grau de urgência nós temos que pensar o que a gente pode esperar uns minutinhos. Você vai lá no banheiro, você faz seu xixi rapidinho e aí depois você vai pro seu ambiente onde você vai degustar do teu alimento.
Então, é a gente poder refletir sobre isso, usar um pouquinho aí da nossa função reflexiva, para que a gente possa hierarquizar. E aí, falando de autorregulação organísmica, um outro conceito que eu acho que é importante trazer aqui para vocês é o conceito de suporte. Antes de trazer esse conceito de suporte, eu queria ler para vocês uma frase do autor Victor Hugo, que diz o seguinte: sede como os pássaros, que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-o ceder, mas cantam. Eles sabem que possuem asas. Essa frase ela resume muito bem o que é suporte. É você poder confiar, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa coisa, né, do autossuporte, que é você poder confiar nos seus próprios recursos para poder atravessar uma determinada situação. O suporte, ele é tudo aquilo que faz com que o indivíduo esteja à disposição do contato, fisiologicamente, a postura, a coordenação motora, o equilíbrio, a sensibilidade, a mobilidade, a fala, a linguagem, as experiências, tudo isso vai dizer respeito ao suporte que a pessoa tem para esse movimento do contato, esse movimento de experienciar o mundo. Muitas vezes o indivíduo ele pode acreditar que ele não é capaz dele mesmo satisfazer as suas necessidades. E aí a gente vai dizer que ele tem um suporte reduzido, um autossuporte reduzido, porque ele acredita que ele não pode satisfazer suas necessidades, que ele não pode se autorregular, que ele não sustenta isso. E aí, nesses casos, a gente vai dizer um pouco sobre a questão, né, do que é o autossuporte e o que é o heterossuporte. Muitas vezes, esse indivíduo que geralmente são as pessoas que chegam em consultório, né? Como eu sou psicóloga, atendo em consultório, muitas vezes são essas pessoas que chegam para a gente. Essas pessoas que têm esse autossuporte mais reduzido. E aí a gente vai falar de um outro termo que vai ser muito necessário e muito importante para essas pessoas, que é o heterossuporte. O que essa pessoa pode usar de heterossuporte para que ela possa fortalecer o autossuporte dela? Pensando sempre que o autossuporte são os próprios recursos que eu tenho internos, e o heterossuporte é aquilo que está fora. Mais ou menos é como se, por exemplo, eu quebro o meu pé e aí eu fico com o meu pé engessado durante muito tempo, sei lá, fico um mês, 2 meses com o pé engessado. E quando, não sei se vocês já ficaram um tempo assim, com o pé engessado, eu já fiquei um tempo quando eu era criança, e quando a gente tira o gesso, é engraçado, porque parece que a gente desaprende de andar. Parece que o nosso pé dói para andar, parece que o pé está muito mole, porque o membro, o osso, ficou muito tempo parado. Então, a gente precisa reaprender. E nesse período, às vezes é necessário eu fazer o uso de uma muleta, eu fazer o uso de uma bengala, né? Para que eu tenha um suporte para eu conseguir andar. Então, é um exemplo também fisiológico, mas que a gente pode transpor todos esses exemplos para o nosso âmbito emocional também. Eu estou dando exemplos mais fisiológicos do corpo para ficar mais didático para vocês compreenderem. Mas geralmente o que aparece para a gente são situações na clínica, né? São situações em que às vezes a própria psicoterapia vai servir de um heterossuporte para essa pessoa poder lidar com algumas questões que ela não está dando conta no momento, tá bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês de autorregulação organísmica, hierarquia das necessidades e suporte. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.